E também com a nossa entrevista sobre autismo, né? Aqui no Tarde da Gente, a gente continua falando sobre isso com a nossa psicóloga Alice Santos e também a nossa advogada Mariana Fernandes, tá? Alice, voltando aqui, né, com a conversa, quais são os principais desafios, né, que tanto as pessoas que têm o autismo enfrentam, como também, né, os pais de autistas também enfrentam no seu dia a dia, né? E como a família, a sociedade, né, as pessoas, elas podem estar apoiando, né, incluindo também essas pessoas com autismo na sociedade. Então, um dos principais desafios, Marília, é romper com o capacitismo, né? A gente fala muito em inclusão plena na sociedade, na educação, na saúde, mas eu acho que nós, enquanto sociedade, ainda estamos a alguns passos aí, largos passos de distância de alcançar uma inclusão plena. Então, para algumas pessoas ainda é muito difícil conceber uma pessoa autista no mercado de trabalho. Uma pessoa autista ocupando um cargo ali dentro de uma empresa, uma pessoa autista se formando em um curso superior, concluindo o ensino médio. Então, um dos desafios é nós, enquanto profissionais, né, desconstruirmos isso e até o cidadão, aí, o telespectador que está assistindo, pode não ter nenhuma pessoa autista na família, mas também tem o papel de desconstruir essa ideia que é estereotipada e acaba, às vezes, endossando certos preconceitos. E aí a família tem por lema, digamos assim, não só a informação, mas sobretudo a inclusão. É muito comum que nós enxerguemos aí mães, muitas vezes em sua maioria mães solo, né, Marília? É verdade. Militando pela causa, criando associações, criando organizações, porque muitas vezes fica a cargo da própria família, não só o cuidado dessa pessoa, mas sobretudo levar informação para a sociedade. Mari, quais são os direitos também que os pais ou tutores, né, legais de crianças autistas, elas também têm, né? A gente sabe que tem os direitos, né, também dos pais que têm essas crianças. E aí, quais são os principais direitos e o que fazer caso esses direitos sejam negados? O pai da pessoa com autismo, aquele que é tutor, que se dedica ao cuidado de uma pessoa com autismo, ela tem alguns direitos, sim. Por exemplo, se ele é servidor público federal, estadual ou municipal, ele tem direito à redução da carga horária de trabalho sem a redução da remuneração para se dedicar ao cuidado desta criança, desta pessoa que está sob sua responsabilidade. A gente também pode mencionar o direito ao desconto em passagem aérea. Caso a pessoa com TEA tenha a necessidade de um acompanhante para fazer uma viagem, o acompanhante tem direito a descontos de até 80% no valor da passagem aérea. Como provar para a companhia? Comprova através do laudo. Certo. E é interessante que a família, que o acompanhante tenha essa antecipação, se programe. Por quê? Porque cada companhia aérea tem o seu formulário, tem o seu próprio trâmite. Hoje em dia já é mais fácil identificar e conseguir fazer esta solicitação através do site, através do aplicativo, mas existem prazos e cada companhia aérea tem o seu, não existe uma determinação do prazo. Então fiquem atentos para que esse direito não seja negado por causa do prazo que você utilizou para comprar. Mas se esse direito você tomou todas as providências, seja para a redução da sua carga horária no trabalho, servidor público federal, municipal ou estadual, ou mesmo na passagem aérea do acompanhante, observou todas as formalidades e esse direito foi negado, é importante que a família, que o acompanhante, que o genitor busque a efetivação desse direito através de ações judiciais. É importante buscar um advogado especializado na área que consiga orientá-los de forma mais efetiva para que vocês tenham a garantia e o exercício pleno desses direitos. Certo. Também tem direito à isenção, não é isso? Sim, existem algumas isenções de impostos e isenção de imposto de renda também, no caso de aposentadoria. E a isenção de imposto na compra do veículo automotor. O veículo novo não existe delimitação de modelo, nem a necessidade que esse veículo seja um veículo adaptado, que antigamente o direito era para pessoas com deficiência. Quando houve a equiparação, se estendeu também às pessoas com autismo. Esse veículo, ele precisa
você precisa ficar com esse veículo até 2 anos e após 2 anos esse veículo pode ser vendido para que você adquira um novo. E tem direito a estacionamento, né? Que aí Tem os pais quem vai estacionar, né, gente? Não os filhos. A estacionamento, a fila prioritária, a embarque prioritário, a passagem interestadual. Certo. Existe uma série de direitos que os pais podem desfrutar, mas é importante estabelecer que o direito é da pessoa com autismo. Certo. É da pessoa com autismo. Ele será concedido ao pai e ao tutor em razão da necessidade dos cuidados com a pessoa com autismo. Maravilha, né, gente? A gente tem que entender, né, que não é só criança que tem autismo. Hoje em dia já tem o diagnóstico de adultos que também têm autismo, né? E aí os direitos se estendem para esses adultos. Tem adultos que são autistas, mas convivem bem com aquilo, dirige, vai para todo canto, sai, né? Faz a parte social dele direitinho. Claro que tem uns que ainda, né, tem uma, como é que eu quero dizer, Alice, um pouco mais de dificuldade, um comprometimento. Né? Eu soube aqui, né, que tem uma pessoa, eu não vou dizer o nome, mas ainda depende dos pais, com 30 anos, por exemplo, não trabalha, não quer fazer nada, enfim. E aí o que acontece? São pessoas mais dependentes. Às vezes, né? São pessoas mais dependentes. Então a gente tem que entender o grau de autismo de cada pessoa, né? Mas a gente sabe que tem muitos adultos que hoje se descobriram aí, né, autistas, né? E eu conheço já várias pessoas que, eu acho que eu tenho isso, que eu tenho isso. Realmente, tem algumas coisas que a gente vê que é características do autismo mesmo. Pessoas com TDAH também, a gente já sabe que tem alguma coisa ali que a pessoa já identifica o TDAH. Mas, Mari, eu vou te perguntar outra coisa, né? Quais são as principais estratégias, né, para ajudar as pessoas com autismo a exercerem também seus direitos e também se defenderem contra a discriminação? A gente sabe que existe muita discriminação hoje, né, a respeito do autismo. Preconceito, mães mesmo, pais mesmo. Gente, tem pais que não aceitam que o filho é autista, né? É tipo um preconceito deles mesmo. Eu acho que toda família, ao receber o diagnóstico do autismo, precisa de um tempo para processar essa informação e conseguir adaptar a nova necessidade, a nova realidade. A maior estratégia para a efetivação, para que os direitos existentes sejam realmente usufruídos, é o conhecimento. Acho que dias como hoje são muito importantes e eles não deveriam ser restritos ao abril. É um dever de toda a sociedade, de todo o poder público, promover mais dias como esse para os autistas, para a sociedade, porque muito se fala em capacitar o autista, mas na verdade muito também precisa ser feito direcionado à própria sociedade, para que ela se desarme de preconceitos, se desarme. Eu falo até de algumas, vamos dizer assim, de algumas falsas impressões. Porque ele não tem cara de autista. Gente, autismo não tem cara. Autismo não tem cara. E diversas outras neurodivergências também não existem fenótipos, não existem características únicas. Então, a melhor forma de exercer os direitos é através do conhecimento. E uma vez tendo o conhecimento, buscar os documentos necessários. Exatamente, os documentos que asseguram esse diagnóstico, porque uma vez diagnosticado, você abre realmente as portas para que todos esses direitos sejam pleiteados e exercidos. E no caso da recusa indevida, existem meios para que essa família procure, seja a Defensoria Pública, seja um advogado especializado, sejam os órgãos públicos responsáveis que podem receber denúncias, como o Ministério Público, como o PROCON, para que os direitos sejam efetivados. Então, assim, a gente realmente, por mais que tenhamos avanços claros para o exercício do direito
pelo respeito, pelo acolhimento, pela empatia, é claro que nós estamos avançando, mas ainda há, sim, campos e meios e locais em que a gente precisa avançar mais, sempre. É verdade, eu acho assim, um absurdo, né? Os pais eram para ser os... Gente, era para assim, pô, meu filho tá com autismo, então, cara, eu vou com ele até o fim, o que precisar fazer para o filho, né? E não ficar sem aceitar, eu não aceito que meu filho seja autista. Ai, meu Deus do céu. Tipo assim, entende? Que a pessoa, poxa, não tem culpa, né? De ter nascido autista. Então, assim, eu acho que os pais deveriam apoiar mais. Tá? Então, você que é pai e mãe, apoie seu filho, independente dele ser autista, dele ter alguma outra, né, comorbidade ou outra deficiência, enfim, né, eles não têm culpa, né, de ter nascido dessa forma. E aí eu te pergunto, Alice, quais são as principais estratégias hoje para ajudar pessoas com autismo a se prepararem? A gente sabe que desde pequenininha já tem que se preparar para a vida adulta, né, e se tornarem pessoas mais independentes. Isso, hoje nós temos uma série de serviços, Marília, de reabilitação, de habilitação também, assim como o SUS denomina, para as pessoas autistas. Então, inicialmente, passar por uma equipe, como a doutora falou, multiprofissional, para garantir esse diagnóstico precoce, que é o que vai abrir as portas aí para o acesso aos direitos. Depois, ser encaminhado para a intervenção também multiprofissional. E muitas vezes a sociedade acaba falando e divulgando métodos muito direcionados para as crianças. Clínicas de atendimento infantil, profissionais especializados em atendimento de autistas crianças. Então, é importante entender que esses autistas crescem. Então, fazer treinamento também das habilidades sociais, até para auxiliar esses autistas quando eles crescerem, quando eles forem se inserir no mercado de trabalho. E compreender, Marília, que o lugar do autista é na sociedade, vivendo as experiências que ele bem desejar, da forma como ele bem desejar. O autista ele não precisa se enquadrar em nenhum formato da sociedade. Nós, enquanto sociedade, é que temos o dever, tendo ou não um ente autista na família, de acolhê-los da melhor forma possível e de maneira humanizada. Lembrando também, né, Alice, que tem muitos pais, né, que são autistas e às vezes os filhos nascem autistas devido a alguma coisinha aí dos pais, né? Tem isso, né? Também a ciência ainda está engatinhando, digamos assim, nessa identificação. Alguns estudos apontam para alguma possibilidade aí de algum fator ligado seja a divisão cromossômica, alguma coisa genética, mas a gente ainda não tem base suficiente para falar em hereditariedade. O que acontece é que muitos pais têm o fenótipo ampliado do autismo, que é o FAA. O pai tem ali algum traço, mas ele não fecha critério suficiente para concluir aí o diagnóstico de TEA. Maravilha, então, né, dia do autismo tá aí, né, feliz dia do autismo para todos os autistas, né, para os pais que estão na luta constante. Não é fácil, né, você ser pai, ser mãe de crianças com autismo ou com qualquer uma outra deficiência, né, minha amiga? Sim. É muito difícil, a gente sabe que tem filhos autistas que às vezes tem um autismo um pouco mais severo, é assim que a gente fala? Mais severo, então assim, é mais difícil de cuidar, enfim, do que outros que tem um autismo mais leve, que dá para você, né, de boa, cuidar daquela criança. Mas lembrando que as pessoas, elas não têm culpa de nascerem dessa forma, então assim, tentar ajudar o máximo possível o seu filho, independente de qualquer coisa, desde bebê, viu alguma coisa, corre, vai no especialista, vai no médico, psicólogo, o que for, minha gente, leva para saber o diagnóstico dessa criança, porque você pode ajudar o seu filho desde pequenininho, porque quanto mais cedo, né, Alice, se você ajudar o seu filho, melhor. Exato. Ele vai se desenvolver muito mais, seja para um autista, para uma pessoa que tem síndrome de Down, outras pessoas que têm outras comorbidades, né, meninas? Então, assim, a gente tem que ajudar de alguma forma enquanto ele é criança logo dali, desde pequenininho, porque senão, depois que crescem, fica um pouco mais difícil, né? Fica um pouco mais difícil até de acompanhar, tá certo? Ele não então, responde tanto à intervenção. Tem que ter mais esse cuidado, né, Alice? Isso. É, Mari? Quero agradecer as meninas aqui mais uma vez por terem vindo aqui participar do nosso programa. Obrigada, Alice. Muito obrigada, Mari. Quer deixar alguma consideração final aí rapidinho? A gente tem menos de um minuto, né? Deixar só meu Instagram, @psi.alices. E segue Mariana Fernandes aí, maravilhosa. Para estar aqui mais uma vez. Obrigada, meninas. Vou indo por aqui. Tá? Amanhã a gente se encontra a partir das 14 horas. Até mais. Tchau.